Olá pessoal, eu sou Maria José Nóbrega, sou suporte pedagógico na Escola de Tempo Integral Cosme Ferreira Marques. Desde já quero agradecer a participação de vocês nas nossas redes sociais, nos acompanhando os nossos conteúdos. Contamos aí com os likes de vocês, certo? Eu estou aqui com a professora Maria do Carmo, né? Professora mestra em língua portuguesa, que trabalha em nossa escola Cosme Marques do 2º ao 9º ano com língua inglesa e leitura e produção textual. E hoje nós viemos aqui para trazer algumas informações para vocês sobre a nossa escola. Estamos no mês de junho, mês em que temos o evento festivo, eu acho que mais importante da nossa escola, que é o Arraiá do Seu Cosme. E esse ano o Arraiá ele vai ser realizado num formato de live, no dia 30 de junho, às 19 horas. E essa data foi escolhida exatamente por ser o aniversário da nossa escola. O Cosme Ferreira Marques estará completando 55 anos, certo? E essa data não poderia passar em branco. Então, aproveitando esse momento junino, sei que está difícil, que a gente está enfrentando muitas dificuldades, mas é necessário um pouco de alegria e de esperança para transformarmos esses momentos em momentos alegres, né? Então, nossa escola, em seu nome, homenageia o professor Cosme Ferreira Marques. Mas o nome oficial da escola teve algumas alterações no decorrer dos anos, né? De acordo com as modalidades de ensino que eram oferecidas. Nossa escola já ofereceu da pré-escola a educação de jovens e adultos. Então, Maria do Carmo, qual é o nome oficial da nossa escola atualmente? Atualmente, a partir do decreto de 17 de fevereiro de 2016, a escola foi transformada em escola de tempo integral. Atende uma clientela do 1º ao 9º ano. Com o período integral, nós permanecemos na escola com os estudantes das 7 da manhã até as 15h50, às 3h50 da tarde. Então, assim, a escola ficou denominada Escola Estadual de Tempo Integral Cosme Ferreira Marques. Então, esse é o nome oficial da nossa escola, né? O nome né? oficial e atual da nossa escola é esse. Ótimo. Então, a Escola Estadual de Tempo Integral Cosme Ferreira Marques estará, né, como eu já falei para vocês, completando 55 anos. Então, qual foi a data da fundação dessa escola? Então, a Escola Estadual de Tempo Integral Cosme Ferreira Marques, de ensino fundamental 1 e 2, ela sempre foi situada na rua Aloysio Bezerra, número 165, na mesma sede que nós temos atualmente. Ela foi fundada no dia 30 de junho, como você já falou, né, no ano de 1966, através de um decreto publicado no Diário Oficial, no dia seguinte, no dia 1º de julho, certo? De 1966. Mas a data da fundação é 30 de junho. Por isso, nós comemoraremos os 55 anos nessa data. Então, a gente já chama a atenção aí, né, dos nossos alunos e dos seus familiares, porque no dia do nosso arraiá, dia 30 de junho, nós teremos uma gincana virtual, né? Em que teremos concurso da rainha do milho, do matuto, né? Nós iremos esse ano fazer uma homenagem ao nosso patrono. E então nessa gincana virtual nós teremos algumas perguntas. Então é importante que vocês, alunos e pais e responsáveis, né, e familiares,
prestem atenção a essas informações que a professora Maria do Carmo está trazendo, para que vocês possam responder lá e concorrer os nossos sorteios, os nossos brindes, né? Nós teremos 2 balaios que estão sendo patrocinados pelos professores e funcionários da escola. Temos algumas cestas básicas que foram doadas por colaboradores nossos. Temos lancheirinhas que estão sendo confeccionadas. Então, para vocês ganharem esses brindes, é só entrarem lá, responder as questões e também participar de outras provas que os professores estarão orientando. E as perguntas, como Maria José já falou, serão com base nesse nosso momento aqui, nessa nossa conversa, né, sobre a escola e sobre o nosso patrono. Muito bem, Maria do Carmo. Então, qual foi o primeiro nome da escola? Então, a escola sempre carregou o nome desse patrono, do nosso patrono Cosme Ferreira Marques. Mas, de acordo com o período em que a escola passava, ela tinha denominações diferentes. O primeiro nome, né, a escola originalmente foi nomeada como Grupo Escolar Cosme Ferreira Marques e atendia aos alunos do ensino fundamental 1, que antigamente chamávamos de primário. Então, ela iniciou-se com esse nome, Grupo Escolar Cosme Ferreira Marques. Na gestão da professora Rita Salete, na década de 80, a escola deixou de ser grupo escolar. Passou a ser denominada, então, Escola Estadual Cosme Ferreira Marques. E aí ela já passou a atender uma clientela diferente. Eram estudantes do pré-escolar até a 8ª série do ensino fundamental, que hoje é o 9º ano do ensino fundamental 2. Certo. Maria do Carmo, no decorrer dos anos, a Escola Cosme Ferreira Marques, ela foi administrada por vários professores. Qual foi a primeira diretora da escola? Então, a primeira gestora, a primeira diretora foi a professora Maria de Lourdes de Andrade Xixi. Depois, foram outros docentes, outros professores, eles passaram pela gestão da escola por meio de indicação política, que era a forma como o gestor chegava, né? Ele era indicado e aí ficava na escola por um tempo que não era determinado. Era de acordo com essas atualizações, essas mudanças de políticas no governo. Então teve Júlia Galdino da Silva, Rita Salete de Oliveira Cruz, José da Luz da Costa, Maria Soares Ferreira, João de Deus de Oliveira, Cadma Nunes Lima de Medeiros, Francisco das Chagas Carlos de Sales e João Felipe Damasceno. Esses aí foram os gestores, talvez algum não tenha sido citado, porque a gente sabe que mudava bastante, né? Foram muitos professores. E agora a gente vai falar um pouco do outro regime de escolha de direção, que é o democrático. Então, atualmente, os gestores das escolas são eleitos por funcionários, por pais e por alunos a partir de 12 anos. Quem foi o primeiro gestor eleito na nossa escola? Então, essa gestão democrática, ela se iniciou a partir do ano de 2006. Certo? Então, essa eleição iniciou-se a partir desse período. O primeiro gestor eleito foi o professor João Felipe Damasceno, que administrou a escola com o seu vice, Edivaldo Paulo da Silva, até o final de 2007. Certo? 2006 e 2007 eram o professor João Felipe Damasceno e o vice Edivaldo Paulo da Silva. A gente lembra, né, que essas eleições são sempre no final do ano, né? Está encerrando o ano letivo, é realizada a eleição e no ano seguinte inicia a próxima gestão. Vamos lembrar aqui, Maria do Carmo, de mais gestores, né, que participaram, né, dessa administração da nossa escola a partir do regime democrático? Então, o regime democrático, ele trazia a gestão de 2 anos, né, como eu já citei, dos primeiros, e aí nós tivemos, de 2008 a 2011,
Francisco das Chagas Carlos de Sales e Laelcio Gomes de Pontes como vice. De 2012 a 2013, a gestora era Shirley Mara Tavares da Silva e Maria das Graças Soares, sua vice. 2014 a 2016, novamente o professor Francisco das Chagas Carlos de Sales e agora com a vice Shirley Mara Tavares da Silva. De 2017 a 2019, o gestor manteve-se, Francisco das Chagas Carlos de Sales, e a vice passou a ser a professora Veraneide Calixto dos Santos. E a partir do ano 2020, passou a ser um triênio, ou seja, 3 anos. E aí, para o primeiro triênio, que é de 2020 a 2022, foram eleitos atuais gestores, José Robson da Silva e a vice Veraneide Calixto dos Santos. Na verdade, já um pouquinho antes de 2020, né? Por uma questão de organização, nós tivemos aí alguns triênios. Agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso patrono, né? No PPP da escola a gente tem um resumo sobre o Cosme Ferreira Marques, né? Que, para nossa alegria, foi um professor, né? Um conhecido professor aqui da cidade. Mas aí, para esse momento, para a gente se inteirar mais da história de Cosme Marques, nós pesquisamos no site da APOESC, né, no blog da APOESC, né, em que o professor, o poeta Gilberto Cardoso, juntamente com outros poetas, acredito com Marcos Cavalcante, fez uma entrevista com um desembargador, que é José Mário, filho do Cosme Ferreira Marques, e lá ele traz muitas informações interessantes sobre o nosso patrono. Eu acredito que foi em 2012 que foi realizado esse trabalho. A escola foi visitada por familiares de Cosme Ferreira Marques. E esse ano a gente está querendo resgatar um pouco, né? Porque 55 anos, né? É uma data importante. E, enfim, cada ano vivido, cada momento vivido é momento de celebrar. Então a gente vai conversar um pouquinho, são pequenas informações, são poucas informações, mas vocês podem entrar lá no blog da APOESC e ver essa entrevista. Como também, né, no decorrer desse ano a gente vai desenvolver alguns trabalhos com nossos alunos sobre o nosso patrono. Então, o que nós sabemos sobre Cosme Ferreira Marques? Então, vamos trazer, como Maria José disse, algumas informações que a gente colheu, né, sobre o nosso patrono. Então, o senhor Cosme Ferreira Marques, ele não é de Santa Cruz. Ele nasceu em Bananeiras, na Paraíba. Ele nasceu no dia 6 de outubro de 1908. Os seus pais eram José Marques e Isabel Oscarlina Marques. Eles vieram da Paraíba para Santa Cruz no ano de 1916 e fixaram residência aqui. Permaneceram aqui até o fim de suas vidas. O senhor Cosme Ferreira Marques, o nosso patrono, ele faleceu há 62 anos, em junho de 1959. Por isso, a gente, além de enfatizar o aniversário da escola, a gente também enfatiza o aniversário de morte, que coincidentemente também foi em junho. Então, Cosme Ferreira Marques, ele foi um cidadão muito participativo aqui na sociedade santacruzense. Ele era funcionário público federal, trabalhava como agente municipal de estatística no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é o IBGE. Então, ele trabalhava como funcionário público nesse órgão, nesse importante órgão que até hoje mantém suas atividades aqui em Santa Cruz. Ele foi também professor de matemática na Escola Normal Regional de Santa Cruz. Então, essa atuação dele como professor também teve um grande destaque na cidade. Ele foi o fundador do grupo de escoteiros da cidade, foi presidente por vários anos desse grupo de escoteiros. E ele foi escritor na coluna intitulada Duas Palavras, no Jornal do Comércio de Natal. Ainda de acordo com o seu filho, o senhor José Mário Marques, na entrevista que ele deu à APOESC,
ele falou sobre sua vida pessoal, né? Como é que o seu pai, como era o seu relacionamento dentro de casa, com a família. Então ele disse que o seu pai foi um pai exemplar de 12 filhos, né? Ele foi poeta, era um intelectual, foi um cronista, orador, músico. Como músico ele tocava violão, bandolim, cavaquinho e também cantava. E além dessas atuações artísticas e culturais, ele, mesmo sem ser formado em direito, ele atuava como defensor dos mais pobres, aqueles que não podiam pagar um advogado. Ele fazia esse trabalho para essas pessoas. É interessante, né? Porque ele foi um agente cultural, pelo que a gente vê aí na história, ele foi um agente cultural muito importante da sua época. Então, tê-lo como patrono da nossa escola é uma honra, né? Porque a gente, entendendo um pouco da história de Cosme Marx, a gente vê o quanto a nossa escola tem em comum com ele. A gente gosta muito de atividades culturais. Os nossos alunos, como eles ficam durante todo o dia na escola, então se trabalha muito a questão do canto, da dança, da música regional, a poesia. A arte na nossa escola ela é muito trabalhada, muito vivenciada. E aí a gente vê o quanto nós temos em comum, não é? Com o Cosme Ferreira Marques. Maria do Carmo, eu gostaria que você continuasse falando, né? Desse agente cultural que hoje dá nome à nossa escola. E como Maria José disse, a gente carrega o nome do nosso patrono e nós trazemos no nosso dia a dia na escola algumas características dele, digamos assim, né? A gente atua muito com a questão cultural, gostamos muito, alunos, professores, funcionários, todos nós temos essa veia cultural de cultivo à arte e à cultura local. Então, uma coisa muito interessante que nós encontramos nesse período, né, para nós foi uma declaração do filho dele, do senhor José Mário, nessa entrevista. Ele disse o seguinte: normalmente, o Cosme Ferreira Marques se caracterizava como um matuto, com algum pseudônimo. E o pseudônimo mais conhecido dele foi o Jeca da Rua, que foi utilizado quando ele publicou o seu livro Canastra Velha. Nesse livro, ele não colocou o seu próprio nome, ele utilizou esse pseudônimo, Jeca Tabua. E aí, não só quando ele estava escrevendo, mas no dia a dia, ele tocava seu violão, apresentando emboladas, com versos falando sobre personagens da época, personagens da sociedade, aqueles, desde o político mais importante da cidade até a pessoa mais humilde, aquela pessoa que chamava atenção ali no dia a dia. Então ele fazia os seus versos e cantava essas emboladas no violão. E tudo isso ele fazia com muito humor. Os versos dele traziam muito humor sobre essas pessoas, né? E ele se apresentava como esse matuto. Então isso pra gente trouxe também, por isso que nós trouxemos também essa comemoração, lembrar um pouco dele, por essa questão do matuto, que ele também se caracterizava. Inclusive, né, uma boa parte dos poemas que constam nesse Canastra Véia, né, neste livro, é numa linguagem, digamos assim, numa linguagem matuta, numa linguagem regional. Então a gente vê o quanto ele valorizava essa nossa cultura, que é tão bonita, que às vezes num falar tão simples, num cantar tão simples, se expressa sentimentos tão profundos. E esse humor de Cosme Ferreira Marques, esse humor, essa cultura dele, essa intelectualidade, a gente vê hoje o quanto ela é necessária, né? O humor vem aliviar as nossas tensões, né? As tensões da pandemia, né? A música, a alegria, a poesia, é possível sim aliviar um pouco as nossas dores.
E a questão da intelectualidade vem trazer luz a esse momento em que nós estamos vivendo. A gente vê hoje o quanto a ciência ela se faz necessária para que a sociedade, para que a comunidade tenha posturas corretas diante do que nós estamos vivendo. Então, nós já estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso bate-papo, né? A professora tem mais alguma consideração a fazer sobre o nosso patrono? Para encerrar, né, as últimas palavras, complementar mais algumas informações, algumas curiosidades, é que o nosso patrono, ele tinha um apelido. Ele tinha os seus pseudônimos, mas tinha também aquele apelido que era uma palavra carinhosa, uma forma que os amigos gostavam de chamá-lo. Chamavam ele de Cocó. Então, quando ele estava ali naquela roda de violão com os amigos, não era o professor Cosme Ferreira Marques, ele era o amigo Cocó. E ele faleceu, como eu já falei, há 62 anos, em junho de 1959. Então, como Maria José disse, nós também relembramos esse aniversário de morte dele, agora em junho. E aí, ele foi escolhido como patrono da nossa escola por causa dos seus grandes feitos prestados ao município, pelo seu trabalho enquanto funcionário federal, e principalmente pelo seu trabalho enquanto professor de matemática, muito conhecido na cidade. Né? Além disso, como nós já citamos, todas essas características dele que valorizavam muito a arte e a cultura da cidade. Apesar dele não ser santacruzense, ele cultivou muito isso e ele ajudou muita gente com o seu trabalho cultural, artístico e intelectual. É porque, inclusive lá na entrevista, né, a gente vê que o senhor Mário, ele diz que ele foi professor, preparou muita gente para cursos, né? E na época, pessoas que vinham de Natal procurar o professor Cosme Ferreira Marques. Então, gente, a gente fica feliz, né, por saber que nós representamos, nós conduzimos, né, em nossa escola o nome de uma pessoa que fez tanto bem para a nossa comunidade. Então, que nós tenhamos a mesma empatia que o Cosme Ferreira Marques tinha, né? É muito interessante quando o filho dele coloca lá na entrevista que ele, essa questão dele não ser advogado, né? Mas teve uma época aqui da nossa vivência em que alguém que tinha um bom discurso, que era um bom orador, poderia trabalhar advogando, né? E ele fazia isso, ele advogava em favor dos mais pobres. Então, que fique esse exemplo de Cosme Ferreira Marques. E você que está nos acompanhando, venha participar conosco do nosso Arraiá, dia 30, não é? Em breve teremos aí novas postagens com as provas, né, virtuais que acontecerão. Então, muito obrigada a todos. Quero agradecer aqui a professora Maria do Carmo. Nós retornaremos a qualquer momento com novas informações. Então, um abração. E lembrem-se de se inscrever no nosso canal no YouTube para que vocês tenham acesso a várias outras informações sobre a nossa escola, que nós estamos fazendo, o que nós estamos realizando com os estudantes e com os nossos professores. Obrigada a todos e fiquem em paz.